Sabe aquela sensação de que alguns lugares têm uma energia diferente? Ou porque certos símbolos, tipo uma cruz ou uma concha, parecem conversar com a gente num nível mais profundo, não importa a cultura? Será que existe uma conexão invisível por trás disso tudo, uma espécie de linguagem magnética? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar num sistema de pensamento que tenta decodificar exatamente essa linguagem. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. E para a gente tentar responder, vamos fundo nas ideias de uma cosmologia fascinante que conecta as divindades, a natureza e os símbolos que usamos. Tudo isso através de uma única força fundamental. Para começar a entender, a gente precisa primeiro imaginar a natureza de um jeito diferente. Não como um cenário parado, mas como um imenso circuito elétrico, vivo e pulsante. De acordo com a cosmologia da Umbanda, cada elemento da natureza, uma cachoeira, um rio, o próprio mar, é um ponto ativo nessa rede. Eles estão o tempo todo gerando, transportando ou liberando energias magnéticas que conectam absolutamente tudo. E para a gente não se perder nessa exploração, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai entender a base, a relação entre símbolos, lugares e poder. Depois, vamos conhecer os tronos divinos e como eles se mostram na natureza através dos pontos de força. Aí, a gente conecta tudo isso aos orixás e, no final, aprende a decodificar essa linguagem magnética dos símbolos. Então, vamos lá, começando pelo primeiro pilar, a relação entre os símbolos que a gente cria e o poder invisível que eles parecem carregar. Para entender por que um lugar é sagrado, a gente primeiro precisa entender que forças são essas que fazem ele ser sagrado. Olha, é fundamental a gente entender de onde vêm essas ideias, né? Os conceitos que a gente vai explorar aqui vêm de uma obra específica que apresenta uma visão de mundo muito detalhada e nela o magnetismo é a grande força que costura tudo, o cosmos, a natureza e as divindades, tudo num sistema único e coeso. Ok, com essa base no lugar, a gente pode ir para o coração dessa cosmologia. Para entender como o universo se organiza dentro desse sistema, a gente precisa conhecer os tronos. Pensa neles como os pilares de sustentação de toda a criação. Um trono não é só um governante, é muito mais que isso. É uma divindade fundamental que está assentada, ou seja, fixa, em um ponto específico da grade de energia do universo. Imagina eles como âncoras cósmicas, sabe? Ou os nós de uma teia invisível, que garantem que toda a estrutura do universo fique estável e em ordem. E essa distinção aqui é crucial. Enquanto os anjos são vistos como divindades que atuam mais no campo mental dos seres, os tronos são definidos pela sua posição fixa, pelo seu assentamento nesses polos magnéticos. E aqui está um ponto-chave. Dentro desse sistema, os orixás são entendidos como um tipo de trono. Tá, mas como é que essa arquitetura cósmica tão abstrata dos tronos aterrissa aqui no nosso mundo físico, palpável? A resposta, e isso é espetacular, está na própria natureza. Esses lugares são chamados de pontos de força. Uma cachoeira, uma pedreira à beira do mar. Eles funcionam como portais ou terminais para as energias que vêm dos tronos. São locais com um magnetismo tão intenso que o poder divino se torna quase palpável. E esses pontos não são nem um pouco passivos, muito pelo contrário. Eles têm funções duplas e bem ativas. Por exemplo, a queda d'água de uma cachoeira gera uma quantidade imensa de energia. Já o curso de um rio irradia, ou seja, distribui essa energia por onde passa. Juntos, eles formam um sistema vivo pulsante. Beleza, se esses lugares na natureza são como terminais de energia divina, a próxima pergunta é óbvia. Quem rege cada uma dessas energias? É exatamente aqui que os orixás entram, se conectando diretamente a esses verdadeiros altares naturais. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar mais claro. A cachoeira, com aquela força incessante que une as águas, é vista como o altar natural de Oxum. Ela é a manifestação do que se chama de trono do amor, a divindade que rege a união, a agregação e, por consequência, a concepção. A energia específica que emana das cachoeiras é a de Oxum. Ela é descrita como mineral aquática, uma combinação da fluidez da água com a propriedade de juntar, de agregar, dos minerais. É justamente essa combinação que estimula a união e o início da criação de uma nova vida. Agora, vamos para a beira do mar. Aquele quebrar constante das ondas na areia é visto como um ponto de descarga, onde a energia gigantesca gerada lá no fundo do oceano é liberada. Esse lugar é o altar natural de Iemanjá, a manifestação do trono da geração. A energia de Iemanjá, por outro lado, é aquático-cristalina.
Ela une a água com a pureza e a estrutura dos cristais. E aqui está a grande diferença. Diferente de Oxum, que inicia, Iemanjá sustenta a vida. É a força do amor maternal, da proteção, que nutre aquilo que já foi concebido, permitindo que se desenvolva. E é aqui que a gente vê que incrível que é esse sistema. É pura complementariedade. Oxum rege a concepção, o momento exato da fecundação. Já Iemanjá rege a geração, todo o processo da maternidade. São duas forças diferentes, mas que estão profundamente ligadas, cada uma com seu domínio e seu tipo de energia específico na natureza. E com isso, finalmente, a gente chega na última peça do nosso quebra-cabeça. Se a natureza é o corpo físico dessas energias divinas, como é que a gente pode se conectar a elas? A resposta está na linguagem visual dos símbolos. Vamos usar um exemplo que todo mundo conhece, a cruz e o coração no cristianismo. Dentro dessa lógica que a gente está vendo, eles não são símbolos aleatórios. Eles são considerados formas geométricas que correspondem diretamente às irradiações magnéticas de duas forças fundamentais, a fé e o amor. Então, se a gente desmonta a cruz, a linha vertical é vista como a irradiação do trono da fé, e a linha horizontal, a irradiação do trono do amor. O símbolo, nesse caso, funciona como um mapa visual que mostra a interação entre essas duas forças cósmicas. E esse mesmo princípio vale para muitos outros símbolos. A forma espiral da concha, por exemplo, representa a energia se concentrando, se voltando para dentro. A forma sinuosa da serpente, que é símbolo de Oxumaré, captura perfeitamente a essência da energia ondulante. Cada símbolo é uma tradução visual da personalidade da energia que ele representa. No fim das contas, o símbolo sagrado é muito mais do que um desenho. Ele funciona como a chave, um código visual. É a própria assinatura magnética de uma força divina, condensada numa forma que a gente pode usar para sintonizar e se conectar com aquela energia específica. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se cada lugar sagrado e cada símbolo antigo são, na verdade, projetos de uma engenharia cósmica baseada em magnetismo, que outras matrizes de energia existem por aí no nosso mundo? Que outras formas, padrões e lugares ao nosso redor podem estar transmitindo mensagens nessa mesma linguagem, só esperando para serem decodificados?